Outra vez, boa tarde. Uma auscultação pública sobre a proposta de revisão da lei do HIV foi realizada pela Assembleia Nacional, revelando a necessidade de atualização da legislação que completa 20 anos. Especialistas, deputados e representantes da sociedade civil apontam que a atual lei criminaliza excessivamente os portadores de VIH-Sida e não garante direitos essenciais com acesso gratuito ao tratamento antirretroviral. A Lei 8/04, conhecida como Lei do VIH, trouxe avanços significativos na prevenção e resposta à doença, com base nas evidências científicas da época. Passados 20 anos desde sua implementação, especialistas, deputados e sociedade civil concordam que a legislação deve ser revisada, pois atualmente criminaliza excessivamente os portadores do VIH e SIDA. Há necessidade de se atualizar a nossa própria visão das direções para a revisão desta lei. O PNUD defende a postura informada por evidências científicas de que a lei do VIH seja uma lei de direitos, pois a criminalização excessiva aumenta o estigma e discriminação contra pessoas vivendo com HIV, afasta pessoas dos testes, impacta a aderência aos tratamentos retrovirais e muito mais, diminuindo assim a eficiência das políticas de prevenção e resposta ao HIV. Andamos num processo contínuo com juristas, porque é uma intervenção muito sectorial e temos vários ministérios envolvidos para a revisão da lei. E nós, Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, representantes também do Ministério da Saúde, temos feito a nossa parte. Porque, na verdade, a lei não é do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, mas é uma lei para os angolanos. A Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA e Grandes Endemias argumenta que a lei atual está ultrapassada e não garante direitos essenciais, como acesso gratuito à terapia antirretroviral. Há muita dificuldade das pessoas vivendo com VIH poderem receber os antirretrovirais na quantidade necessária e na regularidade que se necessita. Entendemos que existem algumas limitações e reduções e então interrogamos aqui neste encontro a quem de direito se existe ruptura dos antirretrovirais no país. A resposta que nos foi dada é que havia de facto alguns problemas logísticos, alguns problemas de distribuição que está completamente ultrapassado. A ANASO também expressa preocupação com demissões arbitrárias de trabalhadores diagnosticados com o vírus. Trouxemos essa questão que a lei traz esse ponto, mas ela precisa de ser reforçada. Ainda existem também instituições hoje que para o processo de recrutamento e seleção têm estado a exigir o teste do VIH. Então, entendemos nós que não há necessidade, porque a lei atual já fala sobre isto, e aqui precisa ser reforçado. O Instituto Nacional de Luta contra o SIDA destaca que a revisão da lei deve focar nas mulheres, que são o grupo mais vulnerável à contaminação. Tivemos que olhar as mulheres na faixa etária dos 15 aos 49 anos, ainda tornam-se mais vulneráveis porque começam a sua vida sexual cada vez mais cedo e a sua vida reprodutiva também. Aquelas mulheres com uma taxa de escolaridade muito baixa, significa que é um trabalho conjunto, é um trabalho da sociedade. Devemos todos trabalhar para podermos empoderar e educar essas mulheres, para que elas consigam ter consciência de olharem para si enquanto mulheres, para poderem ter acesso livre às unidades sanitárias. Não é que as unidades sanitárias vetam a ida delas à unidade, mas porque os seus parceiros vetam essa ida das unidades, é necessário que elas peçam autorização ao parceiro para ir fazer um planeamento familiar, peçam autorização para ir fazer uma consulta pré-natal. Então, está a ver como é que nós ainda precisamos de consciencializar o povo. A proposta visa melhorar as condições de saúde pública e reforçar os direitos das pessoas vivendo com VIH-Sida, com ênfase na prevenção, tratamento e combate ao estigma. O mundo assinala hoje o Dia Internacional do Acidente Vascular Cerebral AVC, uma data que serve de alerta para os perigos desta doença e a divulgação de informações importantes.
A Susana Ângelo foi entender melhor a realidade nos hospitais e traz todos os detalhes desta matéria em direto. Boa tarde, Susana. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde, extensivo também aos nossos telespectadores. Respondemos a partir do Hospital Josina Machel, uma das maiores unidades hospitalares do nosso país. Neste dia também em que é assinalado o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo. Nós viemos a esta unidade sanitária também para saber aquilo que são as estatísticas de casos atendidos nesta unidade hospitalar. Vamos conversar muito rapidamente com Chama Horácio, também médico desta unidade hospitalar. Doutor Horácio, vamos olhar aqui para aquilo que são as estatísticas no hospital. Como é que estamos em termos de casos que chegam aqui ao Josina Machel? Boa tarde. Muito boa tarde, caros telespectadores. De realçar que nós recebemos em média de 4 a 5 casos por dia. Esses doentes chegam já quase em estado grave, mal atendidos já na periferia, visto pelo mau conhecimento que a população tem acerca dessa patologia. No nosso internamento, nós temos uma mortalidade em média de 2 a 3 casos por semana. É uma das principais causas, como já se bem disse, de mortalidade a nível do mundo, é a segunda causa de morte e a primeira causa de incapacidade no mundo. Doutor, estamos também aqui a olhar para a estatística em termos de género. Quais são os mais atendidos? Estamos a falar de homens, mulheres. Qual é o género que mais chega aqui à neurologia? No serviço de neurologia, nós temos maior parte deles são do sexo masculino. E a mortalidade também varia muito, mas estamos também mais frequente no sexo masculino. Existe o AVC hemorrágico e também existem dois tipos, no caso o AVC isquémico e o hemorrágico. Qual é o que predomina aqui nesta unidade sanitária? Na nossa unidade hospitalar, mais frequentes são os AVCs isquêmicos, mas há uma tendência quase de inversão, visto que fala-se de um AVC isquêmico a nível do mundo, fala-se em cerca de mais de 75%, e o AVC hemorrágico abaixo de 25%. Mas na nossa quase há essa tendência de inversão, quase estamos a ter um número maior de AVC hemorrágico do que o esperado a nível do mundo. Um dos principais fatores continua a ser a hipertensão. É certo. Uma das principais causas, um dos principais fatores de risco é a hipertensão arterial mal controlada. Já mesmo para terminar, doutor Chama Horácio, sei que vocês também têm estado a atender adolescente no que diz respeito ao AVC. Certo, nós temos tido pacientes adolescentes com AVC hemorrágico, isso aí principalmente em doentes drepanocíticos. E no AVC hemorrágico também temos tido já jovens com AVCs hemorrágicos, isso é como principal fator de risco às malformações dos vasos cerebrais. É uma preocupação, sendo que olha-se para este problema mais para idades já avançadas? É uma preocupação, visto que nós podemos prevenir, principalmente em doentes drepanocíticos, nós conseguimos é possível prevenir, então é uma preocupação para nós, visto que é uma doença que é mais frequente em idosos, né? E aparecer em adolescente é preocupante para nós. Muito obrigada, doutor Chama Horácio, é neurologista aqui do Hospital Josina Machel, onde falamos, mostrou-se também aqui preocupado pelo facto de estarem a atender no que diz respeito a este problema de saúde, acidente vascular cerebral, adolescentes e jovens. Nos próximos serviços de informação da Rede Girassol nós vamos trazer outras informações à volta deste problema que hoje se assinala e visa chamar a atenção da população para o alerta dos sinais da doença. Bruno Costa, Susana Ângelo, boa tarde. Boa tarde, Susana, e obrigada por juntar-se a nós com estas informações.
E segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a mortalidade pelo AVC é maior em mulheres do que em homens. Anualmente morrem 3,2 milhões de mulheres no mundo devido ao AVC. Junta-se a nós para esta abordagem o Dr. Adilson Oliveira, que é médico neurocirurgião. Boa tarde e bem-vindo a Hoje Notícias, doutor. O que leva uma pessoa a ter um AVC? Muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um privilégio poder falar para vocês nessa data aqui que é muito especial, né? Uma data que existe aí desde 2004, que é a Organização Mundial do AVC e também a Organização Mundial da Saúde dedicam aí a prevenção e a consciencialização do AVC, que é uma doença com uma magnitude muito, muito grande, né? Estima-se que até 1 a cada 4 pessoas terão um AVC em algum momento da sua vida. Então, aqui no estudo está mais de 4. Alguém vai ter um AVC se não se prevenir. Então, o que leva a pessoa a ter um AVC é exatamente não eliminar alguns fatores que contribuem para a doença, né? Nomeadamente, não fazer exercício físico, que é o sedentarismo, estar acima do peso, que é a obesidade, ter hipertensão arterial e não tomar a medicação, o uso de cigarros, né? que é o tabagismo, o uso mais desregrado de álcool, também o abuso de algumas drogas ilícitas também é um fator de risco para o AVC, o uso desregrado de alguns tipos de gordura, né, que é a tal dislipidemia, são o não controle desses fatores de risco é que leva ao AVC, qualquer um dos tipos que existe, né? Existe um tipo que é o isquêmico, né, que é quando temos um dos vasozinhos, uma das veiazinhas cerebrais que se entope e aí deixa de ir sangue, essa parte do cérebro é danificada, acaba assim por deixar de funcionar. Ou existe o outro tipo, que é o hemorrágico, que é quando um vaso do cérebro, uma veia cerebral se rompe e há um derrame de sangue, né? Por isso é que o AVC é popularmente também conhecido por esses dois nomes. Muito popularmente conhecido por trombose, que na verdade quando tem essa forma isquêmica, ou também muito popularmente conhecido como derrame cerebral, que é quando temos essa forma hemorrágica, né, que é um sangramento cerebral, na verdade. Doutor, há pouco estivemos a ouvir a peça onde falava o doutor, o médico do Hospital Josina Machel, e fazia referência de que a taxa nesta unidade é maior nos homens do que nas mulheres. E enquanto que, segundo os dados da OMS, as mulheres têm sido vítimas em grande escala no AVC. Como explicar essa diferença aqui no nosso contexto? Boa. Então, existem alguns dados mundiais em relação à prevalência do gênero no AVC e é uma coisa que ainda não é muito conclusiva. A nível mundial, o que é que se mostra? Mostra-se que o AVC é mais frequente em mulheres quando em idades mais jovens, e a nossa população, como é mais jovem, então a gente tende a ter muito AVC em mulher, mas a partir dos 50 anos para cima, o que os dados mundiais mostram é que o AVC é mais frequente em homens. Nós temos alguns trabalhos nacionais, inclusive nós fizemos 3, um deles publicados nos últimos 3 anos, fizemos um em 2022, um em 2023 e um em 2024. Juntando os 3 trabalhos, mais de 400 pessoas estudadas. E alguns dados são bastante interessantes e, ao mesmo tempo, alarmantes. A média de idade nesses nossos trabalhos é por volta de 58 anos, o que é bastante alarmante, porque a tendência mundial é que o AVC seja uma doença acima dos 65. E nós temos bastante AVC na faixa dos 50. Nesses nossos trabalhos, nós temos 12% das pessoas que tiveram AVC com menos de 45 anos. Então é muito, muito alarmante. E também no dia a dia a gente vê um pouquinho disso, né? A gente vai ouvindo aqui e acolá pessoas que têm 40 ou menos anos tendo AVC. Em relação ao sexo, nos nossos trabalhos também tivemos uma predominância do sexo masculino, não muito diferente, na verdade acaba sendo bem similar, 40 e poucos por cento para 50 e poucos por cento, é mais ou menos equitativo. E o principal fator de risco que nós encontramos na nossa população, principalmente no último trabalho que fizemos o ano passado, com mais de 300 pessoas em 6 hospitais, o principal fator de risco era o sedentarismo, né? A não prática de exercício físico, porque, na verdade, esse fator de risco vai levar 2 outros, né? Se a pessoa é sedentária, tem uma maior chance de ter obesidade, que é um aumento global do peso, e se a pessoa tem obesidade, tem uma maior chance de ter um abdômen mais avantajado. Só o facto de ter um abdômen mais avantajado, que tecnicamente a gente estuda a relação cintura-quadril, só o facto da pessoa às vezes não ser tão gorda, mas ter um abdômen bem globoso, isso isoladamente
já é um fator de risco para várias doenças, incluindo para AVC. Né? Então, é bastante importante o controle aí do sedentarismo e da obesidade e do diâmetro abdominal. Então, a prática de exercício físico regular é bastante incentivável, porque nos nossos trabalhos foi o principal fator de risco para as pessoas que tiveram AVC, que foram muitas, na verdade. Né? Doutor, isso também vale para os mais jovens, já que atualmente temos visto muitos jovens também a terem esse AVC? Com certeza, com certeza. Nós sabemos que a chance de ter um AVC ela aumenta muito a partir dos 55 anos. Dos 55 anos para frente, a cada 10 anos, essa chance dobra. Antes dos 55 anos, essa chance também existe, apesar de ser um pouquinho menor. Então, como nós temos uma população essencialmente jovem, quase todo mundo no país é jovem, então o AVC aqui vai ser visto mesmo em pessoas jovens e não estão isentas. Então, essas pessoas jovens têm que ter essa recomendação também de evitar o tabagismo, o sedentarismo, praticar exercício físico, não fumar, evitar o consumo deliberado de álcool. E outra tendência que vem crescendo, lamentavelmente, é o uso não só de drogas ilícitas, como, por exemplo, cocaína, que é um fator de risco para AVC, mas também o uso de esteroides anabolizantes. Né? Como há uma crescente onda de pessoas praticando exercício físico para fins estéticos, também aumenta muito o número de pessoas que usam esteroides anabolizantes, que é um dos grandes fatores de risco para nós termos AVCs em jovens, principalmente a sua forma hemorrágica. Então, é uma coisa completamente desincentivável também. Ok. Doutora, uma última questão. Confunde-se muito a questão do AVC com o derrame. Qual é a diferença? Não, na verdade é a mesma coisa, né? É só uma questão de um ser uma linguagem mais técnica e outra ser uma linguagem mais popular. O AVC, na verdade, o AVC hemorrágico, que é a forma que tem o sangramento no cérebro, na verdade ele é mesmo um derrame cerebral, né? O cérebro tem que ter sangue, mas tem que passar dentro dos tubinhos que lá estão, que são os vasos, que são as artérias e as veias. E quando se rompe um desses vasos, onde devia estar, então o sangue derrama diretamente no cérebro, né? Faz um sangramento no cérebro, faz um coágulo no cérebro. Então, isso é o que vulgarmente é chamado de derrame cerebral e ele é o AVC hemorrágico. Já a outra forma é quando esses vasos se entopem, né? E também é o chamado AVC isquêmico, vulgarmente conhecido como trombose. Qualquer uma delas é uma emergência. Acho que essa é uma das outras mensagens que a gente precisa deixar para as pessoas que nos assistem, como reconhecer e como agir na presença de uma pessoa em presença de um AVC. O AVC é uma doença súbita, então qualquer pessoa que esteja bem e de repente passe mal, pare de falar ou tenha dificuldade em mover um braço, uma perna, isso até que se prove o contrário, isso é um AVC, né? E uma das coisas muito preciosas para a gente conseguir tratar essa pessoa é o tempo, né? A gente tem uma janela aí de tratamento que é bem curta, idealmente 6 horas, quer na forma hemorrágica, para a gente remover o sangue do cérebro cirurgicamente, quer na forma isquêmica, para a gente remover esse coágulo ou por medicações ou também por uma intervenção invasiva. Então, o tempo é muito importante. E nós vemos ainda muito na nossa realidade, e o doutor Horácio aí que passou na reportagem falou, que as pessoas vão ao hospital muito tardiamente, vão no 2º, 3º, no 4º dia. Isso compromete muito o tratamento da pessoa, né? Então, qualquer pessoa que tenha um mal-estar súbito, é uma chance muito alta de ser um AVC e deve ser levado a uma unidade hospitalar emergentemente. Ok. Doutor, muito obrigada por estes minutos. Pelo convite. E contamos consigo em outras ocasiões. Com certeza, estamos à disposição. Obrigada. E avançamos com outras notas da atualidade. A Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República começou a notificar algumas figuras do aparelho do Estado, supostamente envolvidas na rede de contrabando de combustível no país. Entre as figuras notificadas estão ex-governadores, oficiais generais e comissários da Polícia Nacional e do SIC, bem como algumas altas figuras da AGT e da Sonangol. Segundo o Novo Jornal, que cita uma fonte da Procuradoria-Geral da República, muitas destas figuras serão constituídas arguidas e outras serão chamadas apenas para prestar declarações a respeito das investigações que a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal leva a cabo, em função das denúncias públicas feitas pela Casa Militar do Presidente da República no mês de setembro. A fonte da Procuradoria-Geral da República não adiantou nomes, mas assegurou a notificação de altas figuras da petrolífera Sonangol e da Administração-Geral Tributária, chamadas para prestarem declarações, tendo a PGR afirmado tratar-se de um procedimento normal dos processos de investigação.
O Procurador-Geral da República, Hélder Pitágoras, disse recentemente à imprensa que depois de recolhidas as provas e confirmadas as investigações, os nomes dos supostos envolvidos serão tornados públicos. O contrabando de combustíveis lidera a lista dos principais crimes que ocorrem nas fronteiras terrestres do país. A prevenção ao branqueamento de capitais e crime organizado continua a ser preocupação das autoridades angolanas. Para tal, decorre em Luanda o workshop organizado, que é uma parceria entre a Procuradoria-Geral da República, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes e a Unidade de Informação Financeira. A repórter Fernanda Gonga está a acompanhar esta atividade e tem outros detalhes. Fernanda, boa tarde. Ora, muito boa tarde a todos em estúdio. É verdade, ainda está a acontecer este workshop que reúne vários magistrados em que está a ser abordado a questão do branqueamento de capitais e também crime organizado. Estão a ser aqui discutidas várias matérias ligadas mesmo à prevenção desses males que ainda assolam o nosso país e assolam também ou impactam negativamente aquilo que é as finanças do nosso país. Nesta altura, nós vamos à conversa com Paulo Leitão, que é gestor de projetos da União Europeia, uma vez que este é um projeto do ProRiat que está a ser financiado mesmo pela União Europeia. Senhora Paulo Leitão, muito boa tarde. Está nesta altura em direto para o Hoje Notícias, por favor, da TV Girassol. Angola entra na lista cinzenta do Gafi. Este workshop vai servir de uma outra forma para conseguirmos reverter esta situação a que Angola se apresenta neste momento? Muito boa tarde. Dizer que já temos vindo a trabalhar destes constrangimentos que Angola apresenta e que foram, de facto, elencados no relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional, o GAFI. Esta é uma das múltiplas formações na área do branqueamento de capitais e dos fluxos financeiros ilícitos que já foram ministrados no quadro do projeto ProReact. Esta, aliás, é a última formação que vai ser realizada no âmbito deste projeto e terminará o projeto no próximo mês. Portanto, obviamente não terminará aqui a nossa intervenção junto das autoridades nacionais que trabalham com estas matérias. Há um novo programa que está a ser preparado, financiado pela União Europeia e que vai dar continuidade a esta luta. Mas podemos dizer que, de facto, hoje, com alguma propriedade, Angola já conseguiu avanços significativos nos constrangimentos apontados pelo GAFI, mas que, de facto, ainda não são suficientes para que o país deixe de constar nesta lista cinzenta. Portanto, vai continuar este trabalho. No próximo programa teremos certamente um foco centralizado na superação dessas deficiências, mas estamos convictos de que conseguiríamos superar essas mesmas debilidades. Quem são as pessoas que estão a receber esta formação e depois gostávamos de entender que classificação ou que avaliação é que a União Europeia faz de Angola em termos mesmo de combate ao branqueamento de capitais? Bom, esta formação específica é destinada às senhoras, portanto, neste caso particular, a investigadoras do Serviço de Investigação Criminal, às magistradas da Procuradoria-Geral da República. Foram feitas outras formações também destinadas ao género. Aliás, o género é uma das prioridades da União Europeia no desenvolvimento da sua cooperação. E, portanto, esta formação vem dar corpo a esta prioridade que é também das Nações Unidas. Também dizer que a União Europeia segue, digamos, não tem uma posição de apoio à Angola nestas debilidades. Portanto, temos a convicção de que há, de facto, um progresso significativo
mas de facto a instituição competente nestas matérias é o GAFI e aquilo que o GAFI apontar e aquilo que as nossas autoridades nacionais considerarem como pertinente e um valor acrescentado no quadro da cooperação com a União Europeia, é esse o caminho que iremos seguir. Muito obrigada, Paulo Leitão, que é o gestor de projetos da União Europeia, aqui a dar esclarecimentos daquilo que é o workshop que está a acontecer, em que várias magistradas, sobretudo, estão a ser formadas em matérias ligadas mesmo ao combate ao branqueamento de capitais. Nesta altura, é o essencial de informação que nós lhe damos a ver. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, e obrigada por estas notas. O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia de Angola cresça 2,4% este ano e acelere para 2,8% até 2025, dados abaixo da média regional, segundo as perspectivas económicas mundiais recentemente divulgadas. De acordo com o relatório divulgado no contexto dos encontros anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorreram em Washington e que contaram, entre outros, com a participação da Ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa, o crescimento económico do país, neste e no próximo ano, ficará abaixo não só da média da África subsaariana, mas também do grupo de países exportadores de petróleo. Enquanto as economias da região vão crescer em média 3,6% e 4,2% neste e no próximo ano, os exportadores de petróleo deverão registrar uma expansão de 2,7% e 3,2% em 2024 e 2025, acima de Angola, o segundo maior produtor da África subsaariana, numa lista de exportadores de petróleo, onde estão também a Nigéria, o Gabão e a Guiné Equatorial. O FMI prevê que a inflação em Angola fique este ano nos 28,4%, baixando para 21,3% no próximo ano, enquanto a média da região será de 18,1% e 12,3% em 2024 e 2025. O Banco Mundial projeta um crescimento ligeiramente superior de 3,2% para 2024 e de 2,9% para 2025, números que estão mais de acordo com a previsão do governo, que apontou para um crescimento de 2,8% em 2024, impulsionado principalmente pelo setor não petrolífero. A seguir, corrida à Casa Branca, futuro incerto para candidatos. Tem ainda as novidades do desporto para ver daqui a pouco. Fique por aqui, fazemos uma pausa por agora, quando são 12h27. Estamos de volta. Mais de 20 empresas ligadas ao setor da banca, seguros, automóvel, construção civil, entre outros, participam da 7ª edição da Feira do Emprego, que decorre por esta altura na Universidade de Lusíada de Angola. A acompanhar este evento está o repórter Simão João, que junta-se agora a nós em direto. Simão, boa tarde. Quais são as novidades desta 7ª edição da Feira do Emprego? Exatamente, muito boa tarde para si e também aos nossos telespectadores no Hoje Notícias. De facto, já decorre esta 7ª edição da Feira do Emprego, que junta mais de 20 empresas aqui na Universidade de Lusíadas. É, de resto, um encontro entre várias marcas nesta instituição de ensino superior. E para mais detalhes, nós vamos agora à conversa com o reitor da Universidade de Lusíadas, Dr. Mário Pinto de Andrade. Muito boa tarde. Para já estamos diante da 7ª edição. O que é que esta 7ª traz de novidade em relação às anteriores? Assim, nós, a nossa universidade, ao longo esta é a 7ª edição da Feira de Emprego, qual é o nosso objetivo? A universidade forma os jovens e as empresas precisam também de jovens formados. Então, nós aqui fazemos um equilíbrio, todos ganhamos. Ganham os estudantes, que estão aqui formados, ganham a universidade e ganham as empresas. Portanto, queremos que é aqui uma trilogia de parcerias entre a instituição, a Universidade de Empresas e os estudantes. E isso tem sido bom, porque os estudantes apresentam os seus currículos
e as empresas têm facilitado estágios profissionais e muitos desses jovens ficam depois a trabalhar para estas empresas. Por isso é que nós temos aqui a banca, temos aqui empresas de seguros, temos de construção civil, temos de turismo, temos também de áreas ligadas ao Estado. Por exemplo, tivemos agora há bocado uma palestra com a alta autoridade da concorrência. Portanto, acho que é um bom ganho, é um bom ganho para todos e tem sido uma experiência salutar, tem sido uma boa experiência, porque a nossa Associação de Estudantes, com a própria direção da Universidade, com a direção das faculdades, há um entusiasmo todos a participarem para que as coisas possam correr bem. Como é que o Dr. Mário Pinto de Andrade avalia por esta altura o mercado de emprego a nível do nosso país? Como é que estamos? Não, o mercado de emprego no nosso país está difícil, né? As estatísticas do INEA, do nosso Instituto de Estatística, demonstram que há muita dificuldade do emprego dos jovens. Portanto, até porque há um síndrome que é preciso ultrapassar a nível das empresas, que as empresas pensarem que só podem ir para as empresas pessoas já com uma certa especialização ou com uma certa experiência profissional. Está errado, porque as empresas tanto têm pessoas com muita experiência, mas também têm que aceitar os jovens, porque é aí que os jovens vão entrar, vão fazer um estágio de função profissional, vão aprender também a crescer dentro da empresa e a empresa também cresce com esses jovens. Portanto, acreditamos que com o esforço que o Presidente João Lourenço, o seu executivo, está a fazer no âmbito da captação de investimentos e no âmbito de sensibilizar da necessidade da criação de muitas pequenas e médias empresas, porque essas empresas é que serão o futuro do desenho de Angola. Então acreditamos que o futuro, os próximos tempos serão promissores e que a juventude deve continuar a acreditar, porque o país é nosso, então nós próprios temos que ter estratégias para permitir o seu desenvolvimento, permitindo assim uma melhor inserção dos jovens no mercado de trabalho. A ideia é, quanto mais empresas forem criadas, mais jovens vão para o mercado de trabalho. Portanto, muito obrigado. Não pensando só no setor estatal, porque o setor estatal é educação, é saúde, são duas áreas, é administração pública, é muito pouco para podermos absorver o maior número de jovens que vão saindo do Cabinda Cunene a nível do ensino superior e também do ensino técnico profissional. Muito obrigado e sucessos nessa edição. Obrigado. Acho que sim, vai correr tudo bem. Aqui estão as palavras do magnífico reitor da Universidade de Lusíadas de Angola, Dr. Mário Pinto de Andrade, que hoje então está aqui a acontecer a 7ª edição da Feira do Emprego, que está a juntar mais de 20 empresas do setor privado, desde a banca e também seguradoras que se fazem presente nesta 7ª edição. Nós com certeza vamos trazer mais detalhes sobre este evento em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Simão. Francisco Vanindule é o novo secretário municipal do MPLA em Cabinda. Na sua intervenção, o novo líder ressaltou a necessidade de se trabalhar com as bases para se restaurar a coesão no seio do partido. O município de Cabinda tem um novo secretário do MPLA. Os delegados à conferência votaram unanimemente ao Francisco Vanindule, que passa a assumir os destinos do partido ao nível do município. É de todo importante ressaltar que durante o período que lideramos o partido no município, nos tornamos servidores dos nossos concidadãos, procuramos dar o melhor de nós naquilo que estava ao alcance das nossas valências e capacidades intelectuais, alicerçadas nas profundas convicções políticas e ideológicas que nortearam o nosso percurso e reconhecemos que nem tudo foi um mar de rosas. O novo responsável, ao fazer o uso da palavra, garantiu trabalhar com as estruturas de base para fortalecer o partido. Estamos comprometidos para tudo fazer e não defraudar a confiança em nós depositada. Não teremos dia, tarde, nem tão pouco noite. Estamos disponíveis para servir a todos e queremos contar com o apoio e ajuda de todos. Vamos trabalhar no sentido de transformar os nossos comitês de ação, o nosso ponto de partida e de chegada, elevando assim o nível de interesse dos militantes e dirigentes através do projeto Sou Militante, Tenho Meu Cabo. O chefe do grupo de acompanhamento do MPLA para o município de Cabinda, Agostinho da Silva, pediu mais empenho e dedicação por parte do novo secretário municipal. Aproveito o ensejo para felicitar o camarada Francisco Vani
primeiro secretário do MPLA eleito nesta conferência, para dirigir os destinos do partido aqui no município de Cabinda. E encorajo-lhe a prosseguir com a mesma força, determinação que a direção cessante do partido trabalhou arduamente no sentido do MPLA estar cada vez mais fortalecido, coeso neste município. Neste sentido, exorto a todos os militantes e simpatizantes e amigos do MPLA, da OMA, da JMPLA, a prestarem todo apoio ao nosso camarada secretário eleito e a continuarem a trabalhar para o cumprimento das orientações que são emanadas da direção central do nosso partido. A eleição ocorreu durante a 9ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandato. Francisco Vaninduli substitui do cargo Berta Marciano. Olhamos a seguir para a página desportiva. A jornada 7 do Girabola registrou 12 golos. Jogo de destaque da 7ª jornada do Campeonato Nacional Girabola Alegria do Povo entre o 1º de agosto e o Sagrada Esperança, com 4 golos rubricados, foi o mais produtivo. Numa partida onde os militares apontaram 3 golos e os Lundas do Norte 1. Outra partida onde tivemos as vitaminas dos jogos foi entre o Luanda City e o Ilhete de Benguela, na vitória da formação benguelense por 2-1, num jogo onde foram rubricados 3 golos. No estádio dos Coqueiros, na Baixa Antiga da cidade de Luanda, o campeão nacional Petro de Luanda venceu o Cabo Escorpio do Palanca por 2 sem resposta. A 7ª jornada do Campeonato Nacional registrou também 3 empates sem golos nas partidas Isaac de Benguela Interclube, Libolo São Salvador e Desportivo da Lunda Sul, Desportivo da Huila. No IS, houve um empate a 1 entre a Santa Rita de Cássia e o Bravos do Maqui do Mochico. No Lubito, nas terras dos Flamingos, a Académica Local derrotou o Carmona Futebol Clube do IS por 1 sem resposta. A 7ª jornada do Girabola registrou 12 golos, uma média de 1,5 tento por partida. O avançado caporal do Ilhete de Benguela, com 9 golos apontados, é quem comanda a lista dos artilheiros. O Petro de Luanda, com 14 golos apontados, tem o melhor ataque do Nacional da 1ª Divisão. O diretor desportivo do Petro de Luanda, Bruno Vicente, vai ficar 30 dias sem se sentar no banco da equipa técnica do clube tricolor. A informação foi avançada pela FAF no seu último comunicado, que também fala da paralisação do Girabola. No seu comunicado, o órgão reitor do futebol nacional avança que a segunda volta do Girabola poderá começar apenas no dia 11 de janeiro de 2025. Por outro lado, a FAF avança ainda que haverá uma pausa no principal campeonato de futebol do nosso país, do dia 1º de fevereiro até o dia 28 do mesmo mês, devido à realização do CHAN. No mesmo comunicado, a FAF, por via do seu Conselho de Disciplina, decidiu suspender por 30 dias o diretor desportivo do Petro de Luanda, Bruno Vicente. Segundo o relatório do árbitro do jogo entre o Petro de Luanda e o Ilhete de Benguela, Edson Ensoko, Bruno Vicente foi expulso por se ter insurgido contra o fiscal de linha durante o encontro. Além da suspensão, Bruno Vicente foi condenado a pagar uma multa de 270 mil kwanzas, correspondente a 3.000 UCF. E na página internacional, a Unicef chamou a atenção do mundo para o que diz ser esquecimento do conflito no Sudão. A organização apela ao mesmo cuidado e atenção que se tem dado à faixa da Gaza. O vice-diretor executivo da Unicef apelou urgentemente a atenção global para o Sudão, chamando de a maior crise de deslocamento do mundo. O dirigente falou que a crise está esquecida e não pode ser esquecida, alertando que sem tensão muitos vão morrer. O responsável insistiu que o Sudão precisa do mesmo nível de atenção que Gaza e o Líbano. O conflito em curso desde abril de 2023 entre os militares do Sudão e as forças de apoio rápido paramilitares deslocou mais de 14 milhões de pessoas e deixou 8,5 milhões em grave insegurança alimentar, com 775 mil a enfrentarem condições semelhantes à fome. O presidente francês Emmanuel Macron chegou esta segunda-feira a Marrocos, onde deverá discutir
parcerias em matéria de comércio, alterações climáticas e imigração. Durante a visita de 3 dias a Rabat, ele vai reunir com o rei Mohammed VI e o primeiro-ministro e também vai discursar no parlamento. A visita visa fortalecer os laços entre os dois países após anos de tensão, especialmente sobre a posição de França sobre o disputado Saara Ocidental. Em julho, Paris apoiou o plano de autonomia de Marrocos para o território. O Departamento de Estado norte-americano anunciou que vai restringir os vistos às pessoas que Washington considera responsáveis por minar a democracia no Ghana. A medida surge antes das eleições presidenciais e legislativas que terão lugar no país da África Ocidental a 7 de dezembro. O Ghana realiza eleições pacíficas, livres, justas e transparentes há quase 2 décadas, mas as alegações de irregularidades nos cadernos eleitorais este ano criam preocupações sobre um possível retrocesso democrático. As eleições de dezembro serão as 9ª eleições gerais consecutivas desde o regresso do país à democracia multipartidária em 1992. Falta uma semana para as eleições nos Estados Unidos. Kamala Harris e Donald Trump tentam dar os últimos impulsos na corrida à Casa Branca, que caminha para um final dramático e incerto. Donald Trump fez o que tem de fazer e diz o que for preciso para ganhar um segundo mandato na Casa Branca. No mais recente comício no Madison Square Garden, bem no centro de Manhattan, em Nova York, o candidato republicano agitou a audiência com argumento anti-imigração, reforçando a promessa de um programa de deportação em massa para reverter o que chamou de invasão de imigrantes. Os Estados Unidos são um país ocupado, disse Trump a todos quanto o ouviam no interior do recinto. Na parte de fora, apoiantes do Partido Democrata projetavam no exterior da emblemática arena nova-iorquina slogans em que se podia ler "Trump está desequilibrado" ou "Trump elogiou Hitler". As alegações por parte dos democratas de que Trump é fascista não são de hoje. Mais recentes são as palavras de aviso de John Kelly, o ex-chefe de gabinete de Trump no seu primeiro e único mandato na Casa Branca. Kelly, um general reformado da Marinha norte-americana, revelou na passada terça-feira que o ex-presidente se encaixa na definição geral de fascista e que, em privado, elogiava a lealdade dos generais nazis de Hitler. Trump não parece nada preocupado com esta ideia mais ditatorial que os eleitores possam ter dele. Pelo contrário, reforçou-a no comício do Madison Square Garden com um discurso mais extremo da recente história política norte-americana. Antes de intervir na noite de domingo, alguns dos principais apoiantes do ex-presidente lançaram mão de uma retórica vulgar de conteúdo racista. O ex-candidato ao Congresso, David Bram, referiu-se a Harris como anticristo e diabo. Já o comediante Tom Hinflish atacou os latinos e Porto Rico ao dizer que é uma ilha flutuante de lixo e por lixo entendam-se os porto-ricanhos. Mais tarde, a campanha de Trump acabaria por se distanciar desta afirmação, com a porta-voz Daniela Alvarez a afirmar em declarações à CNN que esta piada não reflete a opinião do presidente e da campanha. Sobre a dura retórica anti-imigrante das intervenções do candidato, nada disso foi dito. Sendo que Trump sabe para quem fala o que o bolso dos americanos querem, que estão confrontados com o aumento crescente dos preços dos alimentos, apesar da queda da inflação. As promessas nos comícios económicos e sociais foram várias e depois focou-se na mulher que precisa de derrotar, para dizer que se Kamala Harris ganhar mais 4 anos, a nossa economia não vai recuperar. Se eu vencer, construiremos rapidamente a maior economia da história do mundo. O candidato democrata à vice-presidência Tim Walz fez, entretanto, uma comparação entre este comício de Donald Trump com uma importante reunião pró-nazista realizada em 1939. Vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.